eu sou o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e a partir de agora eu vou resolver um monte de exercícios sobre geometria espacial. Então nós vamos fazer uma revisão completa de geometria espacial para o Enem, para o vestibular ou para a sua prova, tá? Então vamos começar com esse exercício. Considere um cone circular reto cujo raio da base é 3 centímetros e cuja altura é 9 centímetros. A que distância do vértice um plano paralelo à base do cone deve cortá-lo, de modo que o volume do tronco, assim determinado, seja 2/3 do volume do cone. Pessoal, eu já deixei a resposta desse exercício aqui, ó. Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora, tentar resolver. Se você conseguir, já pode pular para o próximo exercício. Caso contrário, acompanhe a resolução dele. Beleza? Só tem um problema. Antes de resolver esse exercício, eu quero fazer uma revisão sobre um conteúdo muito importante. Então escreva aí, ó, revisão. Nós vamos revisar razão de semelhança. Razão de semelhança. Para isso, eu vou precisar fazer alguns desenhos, tá? Deixa eu destacar aqui razão de semelhança. E agora eu vou destacar alguns desenhos. Ó, eu vou fazer aqui um segmento de reta que sai daqui, que eu vou chamar de ponto A, e vem até aqui, ponto B. Depois eu vou fazer aqui um quadradinho que vai ser o meu quadrado ABC. Tá? Aqui, ponto A, aqui, ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Pessoal, por favor, você precisa aprender isso aqui, porque se você aprender o que eu vou fazer agora, você vai resolver um monte de problema com apenas uma, duas linhas, tá? Então, preste muita atenção e fique ligado nisso aí. Agora eu estou desenhando um cubo aqui, ó. Um cubo, também que eu vou fazer aqui de 1 por 1, tá? Um cubinho. Beleza. Esse meu cubo aqui, eu não vou colocar nome em todos os vértices, mas vou deixar ele aí. Agora, de outra cor, eu vou ter que desenhar outras figuras. Então aqui, ó. A partir de agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar um segmento, só que não mais de comprimento um quadradinho daquele, ó. Vai ser de 2 quadradinhos. Então aqui é o meu segmento A', B'. Vou também fazer um quadradinho e esse quadradinho aqui também é de lado 2 e ele vai chamar-se A, B, C, D. Só que vai ser A', B', C', D'. E também vou fazer aqui, pessoal, um cubo, ó. Só que também não mais do segmento 1 por 1 lá, igual nós fizemos no outro cubo. 1 por 1 por 1 aqui, agora vai ser 2 por 2. Tá? E aí eu vou começar a... Talvez o cubo aqui não fica muito bonito, mesmo o quadro sendo pontilhado aí. Não está ficando muito bom, mas vai ajudar a gente a entender. Ó, então faz de conta que isso aqui é um cubo também e eu não vou dar nome para ele. O que eu quero que você preste atenção é nessa informação aqui, ó. Eu quero calcular a razão de comprimento entre o segmento AB e o segmento A'B'. O que eu percebo é que o AB tem uma unidade de comprimento e o segmento A'B' tem 2 unidades de comprimento. Então eu poderia dizer assim, ó, que a razão de comprimento entre o segmento AB e o segmento A'B', é igual a, para cada uma unidade aqui, são usadas uma
duas. Uma, duas. Duas unidades aqui. Então, o que eu concluí com isso? Eu concluí que o segmento A'B' é o dobro do segmento AB. Agora, eu vou escrever outra coisa, que vai ser a razão de semelhança entre as áreas aqui, ó, do quadrado ABCD. Então, eu posso dizer que a razão do quadrado ABCD, então vou colocar aqui, ó, a razão do meu quadradinho, a razão entre o quadradinho ABCD e o outro quadrado, A', B', C', D', é igual a... Veja que aqui, ó, a área é composta por um único quadradinho. E aqui a área não é composta por um único quadradinho. É composta por quantos quadradinhos? Por 4. Então eu sei que para cada um quadrado que existe na figura de cima, nós temos 4 quadrados na figura de baixo. Então a razão entre as áreas aqui é 1 para 4. E agora eu quero fazer a razão entre os volumes dos cubos. Então aqui vai ser razão entre volume. Aí, gente, ó, o cubo aqui de cima, eu não vou fazer essa parte escrita aqui, tá? Eu tenho esse cubo aqui, que você pode ver, ele é um cubinho, um único cubinho. Quantos cubinhos daqueles caberiam aqui? Aí a gente vem e divide a figura aqui, ó. Tá? Lógico que você vai perdoar aí o meu erro na proporção alguma coisa, né? Porque tá fazendo manual aqui não é tão fácil. Faltou uma régua aí para auxiliar. Tá? Mas se você olhar bem aqui, quantos cubinhos que tem lá cabem aqui? Ó, aqui na frente tem 1, 2, embaixo 3, 4. Se aqui na frente tem 4 cubos, lá atrás tem 4 cubos. Então eu posso dizer que a razão de semelhança entre o volume dessas duas figuras é, para cada cubinho na figura de cima, para cada um cubo na figura de cima, são necessários 8 cubos na figura de baixo. Perfeito. Pessoal, agora que vem o item mais importante. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. O comprimento aqui era 1 unidade e eu dobrei para 2. O comprimento do quadrado era 1 unidade e eu dobrei para 2. O comprimento do cubo era 1 unidade e eu dobrei para 2. Então, a razão entre essas figuras, quando eu penso em termos de comprimento, a figura de baixo é o dobro da de cima. Eu dobrei os segmentos. Dobrei, simplesmente dobrei. Só que daí eu vou perceber que mesmo dobrando o segmento de baixo, quando eu construir um quadrado com o segmento daquele tamanho, eu não dobrei em relação ao quadrado pequeno. Ficou algo maior do que o dobro. E quando eu construí um cubo dobrando a medida do lado, eu também não dobrei apenas o volume, ficou algo um pouco maior do que o dobro. E aí é que vem o segredo, ó. Se você conhece a razão de semelhança entre os comprimentos, razão de semelhança entre os comprimentos, tá aqui, 1 sobre 2. Vou colocar entre parênteses, tá? A razão de semelhança é 1 sobre 2. Se você conhece a razão de semelhança entre os comprimentos de duas figuras e quer descobrir a razão de semelhança entre a área dessas duas figuras, então você tem que pegar a razão de comprimento e elevar ao quadrado. Entenderam? Olha lá. 1/2 elevado ao quadrado virou 1/4. Agora, se você conhece a razão de semelhança entre os comprimentos das figuras e você quer calcular a razão de semelhança entre os volumes, então você tem que pegar a razão de semelhança dos comprimentos e elevar ao cubo. Olha lá, 1/2 é a razão de semelhança entre os comprimentos. 1/2 elevado ao cubo deu 1/8.
que é a razão de semelhança entre os volumes, tá? Só que a volta é verdadeira. O que eu quero dizer com esse negócio, a volta é verdadeira? Se para você transformar razão de comprimento em razão de área, você eleva ao expoente 2, para você fazer a volta, razão de área, voltar em razão de comprimento, então você tem que tirar a raiz quadrada da razão. E se você quiser voltar da razão de volume, você conhece a razão entre os volumes, e você quer voltar para a razão de comprimento, então você não tira a raiz quadrada. Como é o expoente 3, a volta pede que você tire a raiz cúbica. Beleza? Pessoal, então isso aqui foi uma revisão rápida de razão de semelhança. Só que ela é muito importante para a resolução do exercício. Agora eu vou apagar tudo que tem aqui no quadro para nós resolvermos o nosso exercício usando esse conhecimento. Pronto. Tudo que estava aí sumiu e agora nós vamos resolver o exercício. Olha lá. Considere um cone circular reto, cujo raio da base é 3 centímetros e cuja altura é 9 centímetros. Então vamos lá, vamos desenhar esse cone circular reto. Fazer um cone bem grande aqui, ó. Daqui até aqui, um pouquinho maior. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então daqui até lá. A linha reta foi fácil de fazer, vamos tentar fazer a parte de baixo, que ficou razoável. Então esse aqui é o meu cone circular reto, ok? Aí ele falou para mim o quê? Que o raio da base é 3, então aqui, ó, o raio da base mede 3 e a altura é 9. Então essa linha aqui, que é a altura, é 9. Vou colocar aqui, 9 centímetros. Sem um centímetro, só 9. Aqui a distância do vértice, vértice é esse ponto aqui, ó. Aqui é o vértice. Aqui a distância do vértice, um plano paralelo à base. Deixa eu fazer esse plano paralelo à base. Plano paralelo à base poderia ser representado aqui, ó. Um plano paralelo à base. Tá aqui. Um plano paralelo à base do cone deve cortá-lo de modo que o volume do tronco... Então esse plano passou aqui no cone e fez um corte nele. É lógico que o corte que o plano faz no cone vira um círculo ali, ó. Então ali virou um círculo, tá? E aqui é o centro do círculo que se formou. Beleza? Aqui a distância do vértice, um plano paralelo à base do cone deve cortá-lo de modo que o volume do tronco, assim determinado, seja 2/3 do volume do cone. Pessoal, o que seria o tronco? O tronco seria essa parte do cone de baixo aqui, ó. Você tira esse cone pequeno formado aqui em cima, tira esse cone pequeno. O que sobrou é o tronco do cone. Só que, olha, se ele está falando que o volume do tronco é 2/3, volume do tronco é igual a 2/3, quanto deve ser o volume dessa parte pequena aqui de cima, ó, desse cone pequeno? Bem, tem que ser algo que complete 2/3 para dar o inteiro. Então, o volume do tronco é 2/3 do volume do cone. Assim, o volume do cone pequeno aqui, ó, volume do cone pequeno, que eu vou chamar de V', tem que ser igual a 1/3 do volume do cone completo. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu vou chamar de H', que vai ser a altura desse cone pequeno, tá? Beleza? Aí eu vou fazer assim, ó. A altura
altura do cone pequeno está para a altura do cone grande. Quanto que é a altura do cone grande? 9. A altura do cone pequeno está para a altura do cone grande, assim como a razão de semelhança entre os comprimentos. Mas eu não sei a razão de semelhança entre os comprimentos. Eu sei a razão de semelhança entre os volumes. Mas nós vimos agora há pouco na revisão que se você conhece a razão de semelhança entre os volumes, para você encontrar a razão de semelhança entre os comprimentos, basta você tirar a raiz cúbica disso. Então você vai tirar a raiz cúbica de 1 sobre 3. Isso aí vai dar: a altura do cone pequeno está para 9, assim como... Qual é a raiz cúbica de 1? É o próprio 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Qual é a raiz cúbica de 3? Ah, isso eu não tenho. Então deixa aí. Agora eu vou passar o 9 multiplicando 1. Quanto que dá 9 vezes 1? 9. Então, a altura do cone pequeno é igual a 9 dividido por raiz cúbica de 3. Pessoal, só que tem um problema. Não é aceito uma resposta com raiz embaixo. Então, nós vamos ter que racionalizar. O que seria racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. E aí eu vou multiplicar em cima por raiz cúbica de 3 ao quadrado. E embaixo eu vou multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado. O que é que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir isso aqui, ó. Continua, sinal de igual. A galinha é igual. Quanto que dá 9 vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado? Vai dar 9 raiz cúbica de... Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Tudo isso dividido por... Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado preserva a raiz cúbica e multiplica os números dentro. Quanto que dá 3 vezes 3 ao quadrado? Dá 3 ao cubo. Agora você corta índice aqui com índice aqui e sobrou 9 raiz cúbica de 9 é igual a 3. Divide esse 9 por esse 3. 9 dividido por 3. 3 raiz cúbica de 9. E nós achamos. Olha aqui. Nós achamos esse pedacinho, a galinha, que é a altura do cone pequeno. E o que é que ele pediu para nós? A que distância o plano deve cortar o cone com relação ao seu vértice? Isso aqui é V de vértice, não de volume. E nós achamos que a galinha deu 3 raiz cúbica de 9, igual o enunciado estava falando lá. 3 raiz cúbica de 9 centímetros. Beleza? Vamos para o próximo.